essa semana sacudiu aqui o Rio Grande do Sul, mas não só o Rio Grande do Sul, porque isso é algo que teve impacto na política no âmbito nacional, a renúncia, né, do Eduardo Leite, o governador do estado do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite, eu venho chamando a atenção, é a última aposta da chamada terceira via, ou seja, da nossa direita tradicional. Então, se tentou muito uma série de figuras, né? Se cogitou durante um certo tempo ali Luciano Huck, se sondou mais uma vez Joaquim Barbosa, lá atrás se tentou emplacar o João Amoedo, o Dória disse que estava ali para cumprir essa tarefa, o Temer chegou a dizer, olha, se me chamar eu entro em campo e vou. O Dória tentou, levou a prévia do PSDB, o Moro entrou na jogada e deu alguma luz, olha, quem sabe o lavajatismo ainda tem alguma coisa para dar, logo começou a fazer água e nisso o Eduardo Leite então está entrando em campo para cumprir essa função. É verdade que o Eduardo Leite não pontua nas pesquisas, assim como tem um monte de gente que não pontua e a coisa parece estar bastante inclinada a ficar entre o Lula e o Bolsonaro. O Ciro Gomes tem uma militância aguerrida e que consegue aí ficar na casa dos 10%, que é uma margem importante da votação, que garante a ele uma posição ainda na jogada. Embora pareça muito evidente o teto do Ciro Gomes também ficar nessas circunstâncias. O Sérgio Moro apresentou as suas armas no sentido de talvez fazer frente ao Ciro Gomes e poder deslanchar, coisa que não aconteceu. Nisso, então, nós temos espaço para a tentativa, que é uma tentativa, vamos dizer assim, bastante forçada, inclusive, do Eduardo Leite. O Eduardo Leite, para quem não sabe, gente, ele é muito jovem. Ele teve uma carreira meteórica, como a gente costuma ouvir aí na imprensa, dentro da política. Então ele ascendeu rapidamente ao posto de prefeito de Pelotas, uma das mais importantes cidades do interior do Rio Grande do Sul. E depois, como um rostinho novo, conseguiu se eleger governador. Prometendo não privatizar, prometendo não ir à reeleição. Bom, privatizações ele fez muito mais do que os seus antecessores. E eu já chamei a atenção para um ponto. Eduardo Leite é um nome muito bom para a direita. Por quê? Porque ele foi competente em desmontar o Estado, ele foi competente em articular com a Assembleia Legislativa para conseguir desmontar o Estado, ou seja, privatizar. Então ele pôs uma política sobre a educação no Rio Grande do Sul muito cruel aos professores, desmontando a educação pública gaúcha, e também avançou bastante com as privatizações, sem, entretanto, recuperar, por exemplo, os investimentos necessários aqui no Estado. Ele se vangloria de ter reajustado as contas e conseguido pagar em dia o funcionalismo público gaúcho depois de mais de 5 anos. Só que nós temos que lembrar que ele apenas colheu os frutos de 5 anos de um pesado ajuste que incluía, entre outras coisas, o parcelamento dos salários do funcionalismo. Por que o Eduardo Leite está fazendo isso? Aqui no Rio Grande do Sul existe uma ideia de que é possível você sair do 1% do candidato desconhecido a partir do momento que você tem um bom produto político, de marketing político, para ganhar as eleições em momentos de polarização. O Rio Grande do Sul viveu isso pelo menos 2 vezes nos últimos tempos. O Rio Grande do Sul viu se eleger governador do estado, José Ivo Sartori, e também Germano Rigoto. Ambos não pontuavam nas pesquisas, coisa de 8 meses antes das eleições do primeiro turno, e ambos se elegeram governadores do estado. O que aconteceu ali? Havia uma polarização, como também é bastante comum a gente ouvir na mídia, e aí aparecia um produto fugindo dessa lógica, mas um bom produto de marketing e com um partido forte no municipalismo. No caso aqui do Rio Grande do Sul, o antigo PMDB, hoje o MDB. Por causa disso, o Eduardo Leite acredita que é possível haver uma lógica parecida nas eleições nacionais. Eduardo Leite vai se vender como jovem, promissor, trabalhador, que endireitou as contas do Estado, que reposicionou o Estado. É um cara
bonito, sabe falar em público. Ele acredita que é um produto muito melhor que o João Dória, que já é mais conhecido e, portanto, já tem uma rejeição maior. Então ele está implodindo o PSDB para tentar fazer uma articulação que envolve o Moro, que vem dando pinta já que não vai concorrer, já vamos falar sobre isso, forçando o João Dória contra a parede e parte do PSDB contra a parede junto com o João Dória para tentar articular mais uma vez um megazord de terceira via ao redor de si próprio. Eu tenho algumas coisas para dizer. Primeiro, aqui no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite não tinha muito diferente do que fazer, porque para governar, e essa é a leitura que eu faço, e conseguir patrolar com privatizações, patrolar os professores e tantas outras coisas que ele conseguiu fazer, ele só conseguiu fazer, sendo o PSDB um partido de segunda força, ou terceira, para não dizer, aqui no estado, porque ele articulou, por exemplo, com a bancada poderosa do MDB, que é quem deve ficar com o espólio do Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul. O MDB do Rio Grande do Sul está indicando um candidato, provavelmente, isso não está absolutamente definido, mas provavelmente um candidato jovem, um bom produto de marketing, que é o Gabriel, que é um cara oriundo do Tramandaí, mas que cresceu dentro das próprias fileiras do PMDB como um apadrinhado político de Eliseu Padilha, de Alceu Moreira e assim por diante. Hoje é deputado, foi presidente da Assembleia e é provavelmente o nome a ser indicado pelo MDB, que governou junto com Eduardo Leite. E é uma força política no interior muito grande. Então, o Gabriel fica com essa amarração política da dívida do Eduardo Leite com o MDB. Eu acredito que é alguma coisa nesse sentido e por isso o Gabriel vai ser o candidato do MDB, provavelmente, se vencer a disputa, a princípio também com o Alceu Moreira, deputado federal já bastante tradicional do partido. Então veja que há uma questão local onde há um comprometimento do Eduardo Leite, provavelmente, que o força a também tomar essa atitude que pressiona João Dória, desarticula ainda mais o PSDB e faz uma última tentativa de aglutinar uma terceira via ao seu redor. A questão é que o Brasil não é o Rio Grande do Sul e a situação de polarização que levou o Rigoto e o Sartori ao governo do estado, aqui no Rio Grande do Sul, que pode estar inspirando a candidatura do Eduardo Leite, ela não se verifica agora no Brasil. Por que não se verifica agora no Brasil? Porque essa polarização de agora é fruto da ofensiva burguesa e da luta de classes, em função dos antagonismos de classe estarem mais expostos. Não era o caso antes. Antes era o caso onde as forças políticas, dentro de uma normalidade do capitalismo, ou seja, o capitalismo fora da sua fase de crise, onde as forças políticas vinham de um desgaste muito grande. E cabia espaço para uma alternativa fora daqueles grandes barões já desgastados. Não é o caso que me parece agora, porque agora a polarização, ela não é uma polarização de grandes medalhões que já estão fadigados em relação à opinião pública. Não, agora a polarização é produto da luta de classes. Por isso que eu acho que há uma falha de leitura nessa tentativa maluca aí de Eduardo Leite. Até porque se ele fosse o candidato ao governo do estado, ele sendo um bom produto de marketing já conhecido, podendo utilizar o que ele poderia utilizar na sua eventual campanha à reeleição, dificilmente ele perderia a reeleição aqui no estado. Mas ele é muito jovem, mesmo que ele não consiga ser candidato ou não consiga se eleger presidente, com o seu currículo, sendo o produto de marketing político e que ele é, ele, se quiser, pode tranquilamente retornar à política logo logo. Então eu acredito que ele pode conseguir ganhar a queda de braço com o Dória, que já tem uma imagem mais desgastada, uma maior rejeição, e não é um produto de marketing político tão bom quanto o Eduardo Leite, embora o marketing do Dória também seja bom. Agora, dificilmente ele vai conseguir ter força para ir para o segundo turno. Por quê? Porque o Brasil não é o Rio Grande do Sul e a situação do Brasil não é a situação que o Rio Grande do Sul já passou em momentos onde candidatos inexpressivos conseguiram ascender até o Palácio Piratini. Porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante, eu acredito que ele sendo um bom produto de marketing e conseguindo fazer uma boa campanha que empolgue, ele talvez consiga deslanchar aí para fazer 10, 15% e ficar talvez numa terceira posição.
Isso também não é de se estranhar caso aconteça.